Boa tarde, eu sou o professor Rafael da Escola Educativa, eu dou aulas de Geografia. Hoje teremos uma revisão. Na revisão você precisa de papel, caneta e lápis para anotar tudo que for explicado. Além disso, caso não consiga entender nenhum conteúdo, assista novamente. Muito obrigado. Como vocês devem saber, alunos, a geografia compara países diferentes. Para fazer uma comparação exata, que não tenha preconceitos, é necessário utilizar números. Esses números, eles são formulados dentro da geografia e se chamam indicadores. Aqui nós iremos estudar indicadores econômicos e indicadores que não são econômicos. Os indicadores econômicos, eles têm a ver com a economia, com o sistema produtivo, com a produção de riqueza. Os indicadores não econômicos são indicadores sociais que medem como a população vive em qualidade de vida, qual o grau de instrução, quantas pessoas morrem por ano. Todos esses conceitos que não estão diretamente relacionados com o modo de produção são indicadores não econômicos. PIB, você sabe o que é? Calma! Se está com dúvida, saiba que você não é o único. PIB é a medida de todos os bens e serviços produzidos pelo país num período. Entendeu? Nosso país possui diversos setores produtivos, como a agricultura, as indústrias, tanto brasileiras como estrangeiras, e os serviços contribuem para o PIB. Sabia que o PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia? Isso mesmo! Pois com ele é possível quantificar a atividade econômica de uma região. Ou seja, o PIB é o responsável por medir a atividade econômica e a riqueza dessa região. Espera aí, riqueza é o mesmo que renda? Existe diferença. Vamos comparar a renda com um chuveiro, onde não existe um reservatório de água, mas sim um fluxo. Renda é igual a um fluxo contínuo. Já a riqueza pode ser ilustrada como uma banheira cheia. O acúmulo do fluxo representa o total ali armazenado, ou seja, riqueza é igual ao acúmulo de renda. Os chamados bens intermediários não entram na conta do PIB, e sim os bens finais. Difícil? Difícil? Vamos fazer uma continha básica então. O fazendeiro produz o trigo e vende a 10 centavos para o moinho. Já o pessoal do moinho fabrica a farinha, que é um bem intermediário, e vende a 30 centavos para a padaria. A padaria faz o pão e vende a 50 centavos para o consumidor. O pãozinho é o bem final e na conta entram apenas os 50 centavos. Esperamos que isso tenha ajudado a você entender o que é o PIB. Então, até a próxima! Assim, PIB per capita, outro indicador, seria o produto interno bruto dividido pelo número de habitantes de um país, ou seja, a divisão de todos os produtos e serviços produzidos em um país dividido por todos os habitantes. Linha Internacional da Pobreza é um índice aceito internacionalmente que mede a pobreza absoluta das pessoas em um país ou região. Não existe um consenso sobre qual é o valor exato dessa linha, que costuma ser medida em menos de 1 ou 2 dólares até 5 dólares por dia. Escolaridade é um conceito para medir o tempo médio de estudo de uma população. No Brasil, por exemplo, nós pegamos o tempo que toda a população adulta ficou dentro das escolas e fazemos uma média. E aí nós temos
a escolaridade, que ela é uma média por anos por pessoa. Então, por exemplo, um brasileiro, ele estuda em média 7,8 anos. Isso significa que a média da população estudou 7,8 anos. Não significa que todos estudaram só isso, mas significa que algumas pessoas estudaram 12, outras pessoas estudaram 5, outras estudaram 3. Só que aí nós vamos somando tudo isso e vamos dividir igualmente para todos, e aí vai dar uma média. A alfabetização é o índice que indica a quantidade de pessoas que conseguem ler em um determinado país. A expectativa de vida é um indicador que mede a média de anos de vida que uma população vive. Então, por exemplo, os brasileiros, isso é só um exemplo, vivem em média 70 anos. Não significa que todos os brasileiros cheguem aos 70 anos e morram. Não, mas é uma média. Há brasileiros que vivem 30 anos, outros que vivem 40, outros que vivem 100. Só que em média, pega-se a idade das pessoas que morreram e se vê qual que é a média de longevidade, isso significa de expectativa de vida de cada uma dessas pessoas. O padrão de vida é um índice que mede a qualidade de vida de uma população. Cidadania. Cidadania é você participar do jogo político de um país. Então, quando você tem direito a voto, direito de participar desse jogo político, significa que você é um cidadão. A cidadania, ela conviveu com vários regimes autoritários. Na Grécia Antiga, por exemplo, existiam cidadãos e escravos. No Brasil também existiam cidadãos e escravos. E isso significa que a cidadania, ela não está relacionada diretamente com a liberdade, mas com a capacidade de uma pessoa participar ou não do jogo político. Se essa pessoa ela consegue se inserir dentro da política institucional e fazer parte dessa política, essa pessoa ela tem a cidadania. Mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do número de crianças de um determinado local que morrem antes de completar um ano a cada 1.000 nascidas vivas. Este dado é um aspecto de fundamental importância para avaliar a qualidade de vida.